2, 1. No podcast de hoje, nós vamos apresentar em Caminho do Sucesso um tema muito relevante para todas as empresas, para o país e para a nação. Ele se trata do tema reforma tributária. Antes, eu peço a vocês que vocês não esqueçam de mandar um like para o nosso programa. Nós vamos, sobre a reforma tributária, desenvolver ele em episódios. Neste momento, vamos apresentar, então, o episódio número 1. No episódio 1, a reforma tributária foi instituída pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Ela foi introduzida em 20 de dezembro de 2023, da qual se instituiu 2 tributos que nós chamamos de IVA dual, que é a contribuição sobre bens e serviços, também chamado de CBS. O CBS, contribuição em bens e serviço, é de competência da União. E também o Imposto sobre Bens e Serviço, chamado IBS. O IBS é de competência compartilhada dos estados e do município e do Distrito Federal. Vamos falar um pouco sobre a administração do IBS, que é o imposto compartilhado entre os estados, Distrito Federal e os municípios. A administração do IBS será exercida por um comitê gestor, a qual será composto por 27 representantes que são designados, eleitos, indicados pelos estados, e por igual número de representantes nomeados pelos municípios, observando-se a paridade entre representantes dos estados e dos municípios e, na verdade, de maneira que haja um equilíbrio paritário nas decisões. O comitê gestor, ele terá uma função primordial que é, primeiro, disciplinar os fatos geradores. Eles podem emitir normas que vão justamente regulamentar as hipóteses de incidência dos fatos geradores. Eles terão poder de tributar. Também terá a função de fiscalizar. Terá a função de julgar, fazer os julgamentos dos recursos. E também terá a função de arrecadar e também terá a função de fazer a administração tributária do IBS. Esse comitê gestor, apenas para antecipar, ele está sendo alvo do PLP 108 de 2024, de que estará sendo aprovado pelo Congresso Nacional. Continuando, vamos falar um pouco ainda que prevê a Emenda Constitucional 132. Ele prevê um período de transição de 2027 até 2032. A partir de 2033, ficará extinto os atuais ICMS dos estados, o ISS-QN dos municípios, o PIS, PASEP e o COFINS. Esses tributos estarão extintos a partir de 2033. Um outro princípio muito importante que está na Emenda Constitucional 132 é o chamado princípio da não cumulatividade. Ou seja, esses tributos que nós aqui falamos, IBS e CBS, ele, em regra, ele vai gozar do princípio da não cumulatividade, ou seja, o direito de creditar nas operações seguintes os créditos que ele teve da operação anterior.
Mas essa não cumulatividade, ela não vai ser absoluta. Para as empresas que hoje nós chamamos de empresas do Simples Nacional, ela não poderá gozar desse princípio utilizando os créditos da aquisição das mercadorias ou do serviço na operação anterior. Ele poderá fazer isto alternativamente, se ele abrir mão do Simples Nacional, continuar mesmo como Simples Nacional, mas ele recolher os impostos, abrindo mão de ser do Simples, de abrir mão de estar na tabela do Simples para pagar os tributos, e aí, se ele optar por esta modalidade, ele poderá ainda usar a não cumulatividade e creditar os impostos da operação anterior. Isto está previsto na Emenda Constitucional 132 de 2024. Monitoramento, que é muito importante. Haverá um acompanhamento, haverá monitoramento entre a arrecadação dos atuais tributos nas legislações e nos tributos atuais, no caso, tanto o ICMS como o ISS-QN, e analisando se há perdas substanciais entre os entes da federação. Para tanto, está sendo instituído um fundo de compensação. Ou seja, hoje, os estados têm a sua quantia que eles arrecadam e que tem necessidade para satisfazer sua necessidade. Os municípios também. Entretanto, após 2027, quando eles iniciar esse tipo de atividade, eles farão um monitoramento para acompanhar se não está havendo uma perda em relação à arrecadação anterior. Porque a arrecadação anterior, de caráter orçamentário, é os valores que são providos para que a máquina daqueles estados e daqueles municípios possa fazer cumprimento das suas obrigações. Por isso que está sendo criado um fundo para fazer esse monitoramento. Outras disposições importantes que nós precisamos comentar. O Senado Federal, em relação às alíquotas, eles é que tem a competência, isto constitucional, hoje, para fixar a alíquota do ICMS, por exemplo. E também está sendo outorgado nessa emenda constitucional para o Senado, para que o Senado fixe as alíquotas justamente tanto para o IBS como para o CBS, de uma maneira que seja uniforme, para evitar que estados, municípios e a própria União, cada um tenha uma alíquota diferenciada. Então, terá que ser fixado pelo Senado Federal. Nós temos também uma outra questão, que é justamente um crédito presumido que está na Emenda Constitucional 132. A Emenda Constitucional tem a previsão de um crédito presumido. O crédito presumido, na verdade, é uma figura tributária criada em que, quando não é possível mensurar qual é o valor exato do crédito na operação anterior, se faz uma presunção. Esta presunção do crédito presumido tem previsão na Emenda Constitucional 132 para as montadoras de veículos movidos a energia elétrica. Nesses casos, haverá uma presunção onde considerar esse crédito presumido para as montadoras de veículos movidos a energia elétrica. Vamos falar um pouco agora sobre as alterações significativas que a Emenda Constitucional 132 de 2023 trouxe. Primeiro, a implantação do chamado IVA dual, que é
chamado dual, porque é formado pelos tributos IBS e pelo CBS. Chama dual por esse motivo. Mas o IVA é importante entender. No mundo inteiro nós temos a maioria dos países com o chamado IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que é calculado, acima de tudo, sobre o consumo. Então, veja bem, esse sistema no mundo inteiro, muitas vezes tem apenas o IVA simples. Nós aqui temos o IVA dual. Mas o outro princípio importante é o chamado split payment. Esse split payment significa que é o pagamento imediato. O pagamento é devido quando conclui-se a transação da operação de alienação de venda dos produtos ou da prestação de serviço. Naquele momento, torna-se devido para o adquirente do serviço ou das mercadorias, dos bens, aquele imposto. Mas a nota fiscal, que será emitida pelo sujeito passivo, o sujeito passivo é o contribuinte, ele terá que destacar e ser mostrado para o adquirente do bem e serviço qual é o valor justamente que ele está pagando de IBS e CBS. Na mesma nota fiscal, será cobrado então justamente do adquirente das mercadorias ou do serviço, diretamente os valores de cada tributo discriminado e determinado qual é o valor do IBS e qual é o valor do CBS. Ainda nós temos alterações significativas da emenda 132, 2023, em que combustíveis e lubrificantes, interessante essa figura, terá apenas uma única incidência. Não importa a finalidade desse combustível, se é para distribuição, se é para consumo, uso nos veículos, nos caminhões, etc. Mas terá uma única incidência. Também serviços financeiros, operação com bens, imóveis, planos de saúde, concurso de prognósticos, como loteria, etc., poderão ter alíquotas diferenciadas. Nós temos que ainda lembrar que cooperativas, por exemplo, terão tratamento diferenciado também. Mas a cooperativa ter esse tratamento diferenciado, ele será optativo. E também esse tratamento diferenciado na tributação será apenas quando a cooperativa fizer operações chamadas cooperadas. O que é isso? Operações com seus associados. Ou seja, se uma cooperativa fizer operações não cooperadas, ele será tributado normalmente. Serviço de hotelaria, parque de diversões e parques temáticos, agências de viagem, agência de turismo, bares e restaurante, atividades esportivas representadas pela chamada SAF, que é uma sociedade anônima de futebol. Também aviação regional. Todos eles poderão ter tributação e alíquotas específicas diferenciadas. Nós também teremos que verificar que operações com tratado ou convenção também operações com tratado ou convenção internacional, malas diplomáticas, consulares, organismos internacionais, todos terão um tratamento também diferenciado. Serviços de transporte coletivo rodoviário de passageiros que seja intermunicipal, interestadual, ferroviário e hidroviário também
poderão ter tratamento diferenciado. Assim, eu queria dizer que, por último, além dos serviços que todos já nós mencionamos, todos esses tipos de benefícios e alíquotas diferenciadas terão que ser regulamentadas através de lei complementar que deve, na verdade, disciplinar, regularizar, regulamentar e poder implementar isto dentro do princípio da Constituição Federal, que é do artigo 146, que todo tributo novo, para poder ser implementado, que tratar de fato gerador de obrigação tributária, terá que ser implementado através de lei complementar. Era este o episódio número 1 sobre reforma tributária. Esperamos que esse tema tenha sido muito importante para você que lida com a área tributária e esperamos que seja uma ferramenta importante para a sua empresa, para os investimentos nos seus negócios e estamos à inteira disposição para complementar, esclarecer e tirar quaisquer dúvidas. Deixe o seu like e até um próximo episódio. Muito obrigado. Deu quantos minutos? 16. 16.